Olá, meus amigos, sou eu, professor Gessé, novamente, tá? Esse é o nosso sexto tempo. Hoje é quinta-feira, provavelmente você agora está na última aula, né? A última aula gravada. Todos os meus colegas fazem as aulas ao vivo. Eu escolhi fazer gravado, né? Até para você ter uma opção, tá? Se você quiser escutar, ou melhor, assistir um pouquinho mais tarde e tal, aí fica a seu critério. Mas ela será lançada justamente no horário que corresponde à sua aula agora, o sexto tempo, tá bom? Bom, na primeira aula nós falamos continuando a respeito do classicismo, falamos a respeito dos autores espanhóis, né? No caso o Miguel de Cervantes, né? E fizemos a parte sobre os sonetos de Camões, tá? Muito atento, porque passa tempo, entra tempo, sempre eles é um tema recorrente nos vestibulares. Agora, cara, eu quero evocar aqui os autores italianos, que é onde nós temos o berço do Renascimento, e também, cara, evocar um elemento do classicismo que é muito famoso, que no caso, Shakespeare, tá bom? Vamos falar um pouquinho dele então, para começar, tá? William Shakespeare, né? Não era de uma família nobre, mas também não era assim tão pobre, né? Ele tinha uma determinada influência, né? Na Inglaterra, e muito cedo, né, começa a escrever. Aí cai nos gostos, né, da rainha da Inglaterra. E aí acaba sendo protegido da rainha, né? Ele tem um número X de peças que ele fez, tá? E essas peças, há uma lenda sobre uma última peça, né, que supostamente está enterrada, né, sobre o seu corpo, né? E há uma maldição, etc., para quem desenterrar o corpo dele e ler a última peça dele, né? Pois bem, é considerado por muitos o mais importante autor da língua inglesa. Alguns dizem que a tradução da Bíblia, chamada Bíblia do Rei James, ela foi escrita por Shakespeare. Não há uma comprovação disso, tá? Mas a primeira tradução da Bíblia completa é atribuída a Shakespeare. Outra coisa, há alguns também que dizem que Shakespeare não existiu, tá? Que na verdade Shakespeare seria um personagem, né, criado, fictício, dos intelectuais da época, tá? Francis Bacon, etc. Por quê? Porque supostamente Shakespeare nunca saiu da Inglaterra. Como é que alguém que nunca saiu da Inglaterra poderia ter escrito tão bem, por exemplo, em Hamlet, sobre a Dinamarca? Como é que alguém poderia ter escrito tão bem em Otelo sobre Veneza? E depois, posteriormente, né, a ilha de Chipre. Quem, por exemplo, que nunca saiu da Inglaterra, poderia ter escrito Romeu e Julieta, né, que é aclimatado, né, agora fugiu o nome da cidade italiana, né? Então, como que alguém que nunca saiu da Inglaterra poderia ter escrito tão bem sobre o interior da Itália, não é? E assim por diante, tá? Então, é atribuído, né, é dito que talvez Shakespeare não tenha existido, foi ali um alter ego, um personagem. Alguns também defendem que ele existiu, inclusive tem a casa lá onde ele viveu na Inglaterra, entendeu? O túmulo onde ele foi enterrado, o pessoal visita o túmulo, então, né, há uma controvérsia histórica a respeito disso, tá? Ele talvez seja um dos autores mais reproduzidos no cinema, na televisão e, claro, né, no teatro. Ele que, em princípio, escreveu suas peças para o teatro, tá? Aqui uma foto dele, uma ilustração dele, tá? Aqui uma demonstração do teatro chamado teatro shakespeariano, tá? Que é o Globo. Uns dizem que foi ele que inventou, outros dizem que foi ele que se apropriou. O que é o Globo, cara? O Globo você pode visitar esse formato, né? Claro que o original ele foi destruído, né? Mas você pode lá, existe lá uma réplica, né? O Globo, cara, é uma espécie de um anfiteatro, né? Um prédio, e neste caso o que difere é que o palco fica no meio, tá? O palco fica no meio e aí as pessoas ficam em torno do palco, não é como o teatro que a gente conhece, que é o teatro espanhol, né? Onde a gente tem um palco e a plateia, entende? O teatro shakespeariano, Globo,
o palco ficava no meio e as pessoas ficavam em volta. Então as pessoas interagiam com o teatro, entende? Inclusive em torno do palco aí eu tinha galerias, várias galerias. Aqui uma foto, mais ou menos uma foto do que seria dentro do teatro. Olha aqui, ó. Esse aqui seria o globo. Aí as pessoas em volta e aí ao redor as galerias, onde ficavam, né? As pessoas pagavam mais e tal. E aí executava-se a obra, tá? No caso, por ela estar assim, algo bem mais próximo do povo, muito mais, né, próximo da plateia, normalmente a peça começava com uma explosão, começava com uma risada de uma bruxa, tal, né? Na peça Otelo, ela começa com uma correria, né, as pessoas correndo, tal. Por que era feito assim? Era feito assim para as pessoas pararem de conversar e começar a prestar atenção que a peça já começou, tá? Em Macbeth, a peça começa com as risadas das bruxas, aparecem as bruxas e tal, entendeu? Então toda a peça acontecia com algo, né? Um trovão, uma tempestade. Por quê? O pessoal cala a boca, né? Porque a peça já começou. E Shakespeare, né, escreveu várias de suas peças, e suas peças são reproduzidas até hoje. Então isso acontece durante o período do classicismo, tá? Então aí o que eu fiz? Eu tentei ilustrar para vocês aqui, né, no meu primeiro vídeo. Eu fui bloqueado, entendeu? Porque tentei mostrar trechos de filmes, né? Então eu tenho aqui alguns filmes que foram baseados nas obras de Shakespeare. Eu tenho Henrique V, eu tenho A Tempestade, eu tenho Júlio César, eu tenho Sonho Proibido. Eu tenho esse daqui, né, que é inspirado na própria vida do Shakespeare, né? Que é o Shakespeare in Love, ou Shakespeare Apaixonado, né? Uma das mais famosas, né? Hamlet, né? Onde Shakespeare faz a maestria de fazer uma peça dentro da própria peça, né? Hamlet gira em torno do príncipe da Dinamarca que teve supostamente o pai faleceu, né? Aí o tio dele assume o trono e casa-se com a mãe dele, entendeu? E aí ele não se sabe se é sonho ou o que foi, ele tem uma revelação, uma visão com o pai dele. O pai dele dizendo que ele foi assassinado pelo próprio irmão, o tio dele. E que o pai cobrava dele vingança, né? E aí todos vão atribuindo Hamlet como Hamlet sendo louco. Então Hamlet vive todo o tempo com um livro debaixo do braço, né? E ele lê a peça toda, um livro só, né? E aí, em determinado momento, alguém pergunta para ele, mas o que você tanto lê nesse livro? Alguém já fez essa pergunta para você? Né? Por que você lê? Por que você gosta desse livro? Por que você está lendo? Né? E é algo inexplicável. Eu, como professor de literatura, uma vez, recebi uma visita na minha casa de um menino que supostamente era formado em administração. E ele levou um boi, né, cara? Que ele estava na minha casa, né, velho? Então, na minha casa eu tenho que por princípio ser educado com as pessoas, mesmo que as pessoas não mereçam, né? Mas eu tenho por mim nunca desacatar uma pessoa, até porque essa pessoa está na minha casa, né? Então, se ela está na minha casa, ela merece de mim todo o meu respeito, toda a minha educação. Mas daí o cara perguntou, né, cara, eu nunca entendi para que serve a literatura? Para que serve a literatura? Cara, e ali, o que eu poderia falar para ele, cara? Se durante o ensino médio, a faculdade dele inteirinha, ele não conseguiu descobrir que a literatura é a tentativa desesperada de dizer o indizível, como é que eu vou fazer isso, né? Então, cara, eu respondi mais ou menos o que Shakespeare respondeu, né? Ou melhor, o que Hamlet respondeu. Perguntaram para Hamlet, o que você tanto lê nesse livro? Aí Hamlet olhou e falou assim, palavras, palavras. Palavras. Como é que você vai falar para alguém sobre aquilo que te emociona, sobre o que é literatura, não é? E Hamlet, para tentar provocar o tio, ele monta uma peça dentro da própria peça. E na peça ele conta a história de um irmão que mata o irmão pela ganância do trono, né? Então, ou melhor, Shakespeare faz em Hamlet uma peça sobre a própria peça, né? Eu também tenho vários filmes a respeito de Macbeth, né? O príncipe da Dinamarca. Vários filmes mesmo, né? Essa peça, um exemplo, eu tive a oportunidade de encená-la na faculdade, né? Minha professora de literatura inglesa, o mestrado dela foi em ensino a partir do teatro. Então, todas as provas, as aulas dela, ela envolvia peças de teatro e tal, e eu também me diverti muito, né? Eu encenei Macbeth na faculdade, né?
Não tem como não falar de Romeu e Julieta, né? Muitos confundem Romeu e Julieta como uma história de amor. Se você for prestar atenção, Romeu e Julieta não é uma história de amor. Romeu e Julieta é a história de ordem dado pelas autoridades. Por quê? Porque a família que é rival, né? Os Capuletos Montecchio estão constantemente em briga e constantemente o príncipe aparece e o rei aparece e põe fim à disputa dos dois. Então é uma peça que fala sobre a ordem das autoridades. Uma autoridade suprema é a autoridade do pai e da mãe, né? E aí eu tenho os dois meninos que se apaixonam, mas a história diz o quê? A história diz que se o papai e a mamãe não autorizar, se o papai e a mamãe não for conivente com o relacionamento, por mais que você ame o menino, por mais que você ame a menina, esse amor começa no domingo e acaba na quinta-feira. Foi o que aconteceu. Os dois marcaram o casamento. Quando foi na quinta-feira, os dois estavam mortos. Então, desobedecer às autoridades, desobedecer papai e mamãe, acaba em morte. É sobre isso a peça Romeu e Julieta. Eu tenho O Mercador de Veneza, eu tenho O Sonho de uma Noite de Verão, que também uma última montagem foi com aquele cara que fez o Missão Impossível. Fala o nome dele, esqueci o nome dele agora. Fez o Missão Impossível 1, 2, 3, 4, 5, né? Ele mesmo. E aí o Titus aqui é estrelado por Anthony Hopkins, né? E aqui Otelo, cara, tá reconhecendo o ator aqui? Lawrence Fishburne, né? O camarada que fez o Matrix. Ele estreia o Otelo, que é o General Mouro, né? Conta a história de um general em Veneza, que é negro, né? E se apaixona por uma filha de um mercador muito rico. O nome da menina é Desdémona. Só que como ele é general, aí o Iago, que é quem faz esse ator aqui, o personagem Iago, ele quer ser general. Só que tem, além do Otelo, tem outro na linha sucessória. Ele é o terceiro aqui. E daí o que acontece? Ele simula uma traição da esposa por Otelo, pelo fato de Otelo ser negro, pelo fato de Otelo ser pobre, a menina ser rica. Ele simula, né, e consegue convencer Otelo da falsa traição. Aí Otelo mata Desdémona, né? Você pode encontrar a maioria desses filmes no YouTube, tá bom? Muito Barulho por Nada, Rei Lear, né? Que é a história do rei que ficou velho, mas fica louco, né? Inclusive um dos pajens do rei fala, né, que coitado do rei Lear, né? Ele ficou velho antes de ficar sábio, porque uma das prerrogativas de ficar velho é ficar sábio. O rei Lear não. Ele não chegou a ficar sábio, ficou louco, né? Coitado do rei Lear, ficou velho antes de ficar sábio, né? Então a sabedoria não veio. E assim, várias montagens, o que configura Shakespeare talvez como um dos autores mais importantes até hoje, e escreveu durante os anos de 1500, durante o classicismo, certo? Pois bem, trouxe também os autores chamados autores italianos, tá? Então, um aqui que a gente tem que falar dele, não pode deixar de falar, o Petrarca. O Petrarca é um autor italiano, da Renascença italiana, atribuído a ele que inventou o verso decassílabo, tá? Então é atribuído a Petrarca o verso decassílabo, depois copiado por Shakespeare. Shakespeare também foi um grande sonetista, tá? E posteriormente copiado por Camões, tá? Os versos decassílabos de Petrarca. Eu tenho aqui, né? O Petrarca, os cachorrinhos. A Cookie, apavorada. Tá ouvindo barulho de gente chegando. E eu tenho aqui La Familiare, que é um texto, né, do Petrarca, tá bom? Então, na Itália, Petrarca. Na Itália também eu tenho Boccaccio, Giovanni Boccaccio. Eu também fui bloqueado, tentei colocar um trecho do Decameron, onde Boccaccio mostra, né, um artista da Renascença trabalhando com afresco. Pô, a cena do filme era tão legal, cara, eu levei um bloco, tá? Então, no caso, o Decameron de Boccaccio, tá? Então, Boccaccio, o que ele entende? Bom, a obra, né, ela é escrita durante o momento em que Boccaccio está recluso, né, está no interior da Itália, porque a Itália está sofrendo um surto, né, de peste negra, né? E aí,
Supostamente ele pensa numa história de também pessoas que estão reclusas, amigos, né? E cada amigo vai contar uma história. O problema é que essas histórias, elas têm determinado cunho sexual, entendeu? Por quê? Porque Bocage entendeu muito cedo que o ser humano, ele tem uma determinada hipocrisia quando o assunto é sexo. E Bocage, muito esperto, o que ele faz? Ele escreve sobre esses comportamentos. Supostamente, esses jovens estão contando essas histórias, e cada história fala sobre mentira, sobre enganar, sobre traição, sobre homossexualismo, fala sobre esses comportamentos que envolvem o comportamento sexual. Então são várias histórias, algumas delas não dá para contar aqui, entendeu? Também tem algumas montagens que a Rede Globo fez. A Rede Globo, meus amigos, vamos lá, né? Vou deixar aqui minha crítica, tá? A Rede Globo tem o poder de pegar aquilo que é arte, que no caso que o Bocage fez, e transformar em pornografia, tá? Então também não aconselho você assistir. Aconselho você ler alguns fragmentos. Eu vou te contar um aqui para você ver, para você sentir mais ou menos como é que é o sistema, um que dá para contar, tá? O que dá para contar? Dá para contar uma das histórias que é o seguinte: um papai e uma mamãe, eles guardam a filhinha deles como se fosse um tesouro, tá? Filhinha linda, linda, novinha e tal, mas só que guarda a menina. Por que guarda a menina? Guarda a menina, por quê? Porque a menina, se ela casar bem, pode ser um benefício para todo mundo da casa, entendeu? Então, é importante que a menina case-se bem. Qualquer semelhança com os dias de hoje não tem nada a ver, tá bom? Esse negócio dos pais querem que a menina case com um cara rico para todo mundo ganhar vantagem, isso aqui é coisa de antigamente, isso não acontece hoje, entendeu? Beleza. E aí guarda a menina, pelo amor de Deus, não pode sair, não pode andar no carro com quem não conhece, não pode andar só banda acompanhada, entendeu? Não tem carro, eu tô fazendo uma configuração só de hoje, tá bom? Beleza. Aí o que acontece? Papai tem que trabalhar, papai sai pra trabalhar. Dá comida só, cuida dessa menina, não sei o que. Aí fica a mamãe, só que a mamãe tem que resolver o negócio na rua. Aí a mamãe fala pra ela: olha, pelo amor de Deus, você tá sozinho em casa, eu vou lá, volto rápido, pelo amor de Deus, se comporta. Tá bom, mamãe. E aí a mamãe sai. A menina vai pra sacada da casa, começa a olhar e tal, e ela vê que tá tendo feira, aglomeração de gente. Tá? Ela falou: vou passear. Aí ela sai da casa e vai passear. Na feira ela encontra, como é que eu vou dizer pra você? Ela encontra o crush. Você tá ligado? O gato, ela encontra, ela olha pro gato, ela fica, nossa, o gato, ela é linda, né, cara? O cara olha pra ela também e fala assim: nossa, é a princesa. E ele encosta, cara, e aí, como é que é? Vai conversar mais e fala: onde é que é essa casa? Ah, eu moro ali. Ah, vamos lá conhecer? Ah, não sei, vamos. Aí foram, cara. Foram pra casa. E ali o negócio pá, rolou. Você tá ligado? Rolou. Eles mantiveram relação sexual ali, tá? Então, e forgado, tão forgado que mantiveram relação sexual no quarto do papai e da mamãe. Folgado. E aí o que acontece? Tão forgado que eles dormiram. Tiveram relação sexual e dormiram. Nus no quarto do papai e da mamãe. Passou o tempo, descuidaram, adivinha quem chegou? Mamãe e papai. Os dois chegaram juntos. Quando chega a mamãe, quando chega o papai, o que aconteceu? A mamãe vai primeiro pro quarto. Minha filha vai pro quarto dela, né? Quando vai pro quarto da mãe, pro quarto do casal, encontra a filha lá, naquela situação. A filha não acorda, nem o menino acorda. Aí a mãe sai de mansinho pra quê? Pra abrandar a ira do pai, entendeu? Então, aí ela se aproxima do pai e fala assim: olha, pelo amor de Deus, olha como é que você vai. Aconteceu uma desgraça. O que aconteceu? O que aconteceu, pai? Bravo. O que aconteceu? O que está acontecendo? Não, a nossa filha caiu numa desgraça. Meu Deus. Ai, nossa filha. E aí o pai vai lá, bravo, pensa do pai, bravo. Vai lá, pai, bravo. Quando o pai chega e vê os dois, o pai não fala nada. Fica quieto e vai saindo devagarzinho. A mãe assusta, fala: ué, você não é o brabão? O que foi? O que aconteceu? Aí o pai fala: mulher, você viu quem é que tá deitado lá na cama do lado da nossa filha? Eu falei: não, cara, o filho do fulano é o filho do cara mais rico da cidade.
Não, o filho do fulano. É, o filho do fulano. Não, nossa filha tá bem, tá ó. Será? Não vou. Eu quero ver de novo. Vamos lá ver. Aí os dois foram lá ver de novo. Quando os dois vão lá ver de novo o casalzinho acorda. Sabe aquela coisa? Acorda assim. E aí o pai fala assim: calma, meus filhos, calma. Chama o cara até de filho. Calma, meus filhos, olha, a vida é tão curta, aproveita a vida. Então, vocês querem um chazinho, um negocinho, a gente traz lá pra vocês e tal. Fala com isso com a maior brandura, como se não tivesse acontecido nada. E sai do quarto e deixa os dois à vontade. Por quê? Porque a tal da castidade, a tal da pureza, a tal de guardar a filha era só para conseguir uma vantagem financeira. E a menina conseguiu, a menina manteve relação sexual com o guri rico. Então aí pode, entendeu, cara? Uma hipocrisia. Deixa eu dar uma interrompida aqui, e aqui pro meu esquema aqui, porque eu lembrei que o outro vídeo eu levei bloco, e aí o que aconteceu, cara? Eu tô com medo mas eu não vou saber qual vídeo que é, cara. Eu não vou saber qual vídeo que é. Então deixa, porque por causa de espaço aqui, cara. Meu espaço aqui tá pouquinho, tá? Mas tudo bem, vou continuar. Então, esse é Bocage. Essa história, eu acho que, se não me engano, acho que são 9 histórias, tá? É uma história que dá pra contar. Tem outras que não dá pra contar. Tem outras que são bobas, tal, mas tem outras que não dá pra contar. Então, falam sobre traição, falam sobre relacionamento sexual. Por quê? Porque Bocage, muito, lá em 1500, ele conseguiu compreender que o homem, no que diz respeito ao comportamento sexual, ele é cheio de determinadas hipocrisias, tá bom? Então fica contigo aí o Bocage. Deixa eu olhar meu tempo aqui. Ai, Jesus, 20 minutos. Vamos lá. Fica contigo aí o Bocage, tá? Então vamos lá? Vamos dar continuidade. Quem que é o próximo? Autor italiano. Falei de Petrarca, falei de Bocage, tá? Eu tentei mostrar o fragmento. Eu acho que foi por isso que eu levei o bloco. Também mostrei também o fragmento do Shakespeare também. E aí acabei levando o bloco. Tô resumindo aqui, porque eu tive que resumir muito por causa dos trechinhos que eu coloquei, e aí o YouTube me bloqueou. Aí o que acontece? Dentro do filme Decameron, que é uma montagem da década de 70, cara, tá? Ele tem um trecho que ele mostra um artista renascentista fazendo a sua obra dentro de uma igreja. Então ele pega, né, mostra a hora que ele pega a parede crua, né, a parede com reboco, e aí a hora que ele coloca a tinta, né, ele mistura a tinta, tal, é chamado de afresco, tá? Mas eu levei o bloco e tal, então vai ficar sem contar. Notem aqui que essa capa desse livro, né, tem aqui uma mulher nua correndo, o cachorro correndo atrás dela e supostamente o marido. Por quê? Porque ela tinha traído o marido, tá? Então fica contigo aí a história de Petrarca. Desculpa, a história de Boccaccio, o Decameron. E aí, cara, por último, e não menos importante, né? Na Itália, o autor Dante Alighieri. Dante Alighieri, né, com seu famoso A Divina Comédia. Uma pergunta muito boa, né? Por que é chamada de comédia, Gessé? Porque é o seguinte, a comédia em referência, né, ao teatro gil-vicentino, ao teatro clássico, né? Ao teatro que foi estabelecido por Aristóteles, né? Na sua divisão aristotélica, era considerado comédia quando a história ela começava triste e terminava feliz, tá? E tragédia quando ela começava feliz e terminava triste. E tragicomédia quando ela seguia triste ou seguia feliz, tá? Chamado de tragicomédia. No caso é chamado de Divina Comédia, por quê? Porque conta a história de um alter ego, né? De Dante, que Dante incorpora um cavaleiro templário. Eu também coloquei um trecho do filme, não sei se foi bloqueado por causa disso, mas levei o bloco, que é um filme que a EA Games fez para promover. Por quê? Porque a Divina Comédia vira jogo na mão do EA Games, né? No game ele é chamado de Inferno de Dante, tá? E daí o que acontece? Dante conta-nos a história, né, do seu personagem, que é um cavaleiro templário. Ele deixa a Itália e vai lutar com cavaleiros venezianos na Terra Santa. Para tanto, ele deixa a sua amada. Quando ele retorna, a amada
foi assassinada. Ele quer saber se a amada está no céu. Para tanto, ele começa a trajetória dele. A trajetória dele passa pelo inferno, passa pelo purgatório e passa pelo céu. No inferno e no purgatório, ele é guiado por um personagem clássico, Virgílio. Então, Virgílio, o autor de A Eneida, é que vai guiar Dante, tanto no inferno quanto no purgatório. E aí, como Dante, né? Ou melhor, como supostamente o Virgílio não tem a virtude, né, ainda para passar para o céu, quem vai para o céu sozinho aí é Dante. Só que lá no céu ele encontra a sua amada, né, Beatriz, e Beatriz vai guiá-lo no céu. O céu é um céu evito, um céu católico, tá? Que tem, no caso, a Terra, e depois começa na ordem o Sol, a Lua, aí os planetas, né, Mercúrio, Marte, Vênus, como se a Terra fosse o centro, uma teoria geocentrista, tá? Que, claro, vai cair no Renascimento, durante o Renascimento, pela teoria de Copérnico, a teoria do heliocentrismo. Pois bem, e aí o livro, ele é todo inverso, tá? Todo inverso. E aí Dante Alighieri conta a história do seu personagem, um personagem que vai fazer a travessia primeira no inferno. E tanto no inferno, quanto no purgatório, quanto no céu, é muito comum a gente confrontar figuras mitológicas, tá? Então Dante, por exemplo, na travessia dele do inferno, ele chega até os portais do inferno e aí são tatuados nele os seus pecados e as suas virtudes. Por quê? Porque ele ainda está vivo e assim mesmo ele vai fazer a trajetória no inferno. Logo quando ele abre os portões do inferno, que ele ultrapassa, que Virgílio vai o acompanhando, ele passa pelo rio, o rio Estige, que no caso é conduzido pelo Caronte, o personagem mitológico. Vê? Então ela é toda permeada por mitologia. Então ele tem o Caronte e ele vai fazer a travessia com o Caronte. Só que ele não tem dinheiro aí, né? Tem uma confusão, porque você sabe que você tem que pagar pro barqueiro. E aí é levado para o primeiro nível do inferno, limbo. Aquelas pessoas que vão para o inferno, mas supostamente sem pecado. Então, por exemplo, as pessoas que as crianças que morrem sem batismo vão para o limbo, entendeu? Então o limbo ali é uma região das pessoas que morrem, mas não têm virtude suficiente para ir para o purgatório, nem virtude suficiente para ir para o céu. Elas ficam no limbo. E aí, a partir de que ele passa o limbo, ele entra no primeiro ciclo do inferno. Os ciclos do inferno são divididos nos 7 pecados capitais. Você consegue dizer os 7 pecados capitais? Eu acho que eu não consigo, não sei se de anotar. Então, luxúria, avareza, né? Gula, né? Então ele vai passando por esses níveis, cada nível um desafio, e o jogo vai fazendo isso também, uma dinâmica do jogo do EA Games. Você pode digitar lá no YouTube, né? Inferno de Dante, e aí, ou melhor, isso mesmo, Inferno de Dante, que é o nome do jogo, Dantes Inferno, que daí vai ter lá toda a trajetória da animação, né? Que coincide, nas falas, coincide com o livro de Dante Alighieri, que faz, né, uma grande metáfora, né? Na hora que o Virgílio aparece, que é o cara que nos guia. Então ele tem um guia quando ele está no inferno, ele tem um guia quando ele está no purgatório, ele tem um guia quando ele está no céu, configurando, né, as fases que a gente passa na nossa vida. Tem hora que a gente passa por dificuldade, que é o inferno, tem hora que a gente passa por momentos que não são nem tanto, e tem hora que a gente passa por momentos felizes, sempre na companhia das pessoas. Então o personagem, né, configura-se aquele que vai nos acompanhar durante, né, toda a nossa trajetória. Então, às vezes, esse que nos acompanha durante a nossa trajetória pode ser os nossos pais, podem ser os nossos irmãos, podem ser depois, mais tarde, quando você casar, sua esposa, seu esposo, pode ser mais tarde, né, os seus filhos. Então, sempre vai ter a companhia. Aí, no caso aqui, uma configuração, né, do inferno de Dante e seus níveis, ó, ele vai descendo, ó. Por quê? Porque supostamente o inferno estava embaixo, aqui o verdinho, né? E aqui o rio Estige, guiado pelo Caronte, aqui os portões, o Arrival, e aí ele vai descendo cada nível, até chegar ao nível mais baixo, que é um nível, pasmem vocês, muito congelado, que é o último nível onde o diabo está, né? E ele passa pelo último nível, aí ele consegue ir para o purgatório, que daí é diferente. Aí ele vai subir uma montanha no purgatório, né? Aqui eu tenho uma divisão dos níveis do inferno, tá vendo aqui? Então aqui eu tenho o vestíbulo, que são os portais, eu tenho o rio,
Aqueronte, né, no caso, e aí eu tenho onde o Queronte vai fazer, né, tem o barco do Queronte que vai conduzir, e depois aqui o primeiro nível, o limbo. Aí depois eu tenho o castelo, eu tenho o círculo da luxúria, o círculo da gula, o círculo da avareza. Eu tenho aqui os pecados capitais, o círculo da ira, aí tem de novo aqui outro rio, o rio Estiche de novo, né? Eu tenho a cidade de Dite, eu tenho o círculo dos heréticos, a heresia, o círculo da violência, né, os camaradas que prestam violência, o barranco, o rio Flageronte, outro rio, floresta das arpias, tá? Das árpias, Arião Ardente, Malebonk e o Córsito, que é o último nível supostamente onde está o capeta, que é onde aí ele ultrapassa e aí ele vai até o purgatório, tá? Então, no caso aí, um exercício, deixa eu cuidar minha hora lá, porque a hora tem que ser cuidada aqui, porque senão o negócio desgrunguela. Vamos lá então, vamos lá. A gente tem agora o tempo para a gente dar conta dos exercícios, tá? Então, esses são os autores italianos. Então, só retomando, eu tenho aqui os autores, né? Nós passamos por Shakespeare, passamos por Petrarca, passamos por Boccaccio e passamos por Dante Alighieri. Todos esses. O Dante Alighieri, ele é um pouco anterior, tá? O Dante Alighieri, ele é ora considerado humanista, ora considerado renascentista, classicista, tá? Então, ele é um camarada muito antigo. A Divina Comédia foi escrito antes de 1500, tá? Então, nos seus personagens, que virou aí personagem de game, você pode assistir, só colocar lá Inferno de Dante, né? O comecinho, né? Trata do comecinho da história, quando supostamente ele está numa floresta, né? E aí ele se desvia do caminho correto, como um pecador se desvia do caminho que deve traçar, tá? E aí a configuração do inferno. Vamos fazer o exercício? Vamos lá? Vamos lá. Abre a apostila, por gentileza. Página 147, exercícios 1, 2 e 3. Tá bom? Vamos lá? Eu vou abrir aqui a minha apostila para você me acompanhar. Exercícios 1, 2 e 3. E vamos ver se a gente faz também o exercício 6, tá? Deixa eu ver aqui. É aqui, ó. Isso mesmo. Tá vendo aqui? Eu vou dar um zoom para você poder me acompanhar, porque eu acabei de tirar copiar a tela, né, para poder mandar a tarefa para vocês, que é a continuação disso daqui, tá bom? Então vamos lá então. Abre lá, página 147. Aí, na página 147, eu tenho esse exercício, que é um exercício do Enem, tá? Foi no Enem de 2012 esse exercício, tá? Aí você pode colocar o QR Code ali, vai fazer um comentário ali sobre o exercício, tá bom? Aqui um quadro de Rafael Sâncio, né, chamado de Rafael o Divino. Notem aqui uma clássica figura renascentista, né, na sobriedade, na simetria da nossa personagem. A simetria também, a paisagem ao fundo, as duas colunas ajudando no aspecto simétrico, né? E aí ele tem um ser mitológico aqui, ele tem um unicórnio, ela, né, tem um unicórnio aqui às mãos, tá bom? Mulher com unicórnio. E aí eu tenho um soneto de Camões. Vamos tentar? Leda serenidade deleitosa, que representa em terra um paraíso entre rubis e perlas, doce riso, debaixo de ouro e neve cor-de-rosa. Presença moderada e graciosa, onde ensinando estão despejo e siso, que se pode por arte e por aviso, como por natureza ser formosa. Fala de quem a morte e a vida pende, rara, suave, enfim, senhora vossa, repousa nela, alegre e comedido. Estas as armas são com que me rende e me cativa amor, mas não que possa despojar-me da glória de rendido. Notem que eu tenho aqui várias adjetivações. Ele vai fazer a seguinte pergunta: a pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, participaram do mesmo contexto social e cultural de produção, pelo fato de ambos. Por que eles são do mesmo tempo? A gente sabe que eles são renascentistas, tá? Então vamos lá, letra A. Diz a letra A: apresentarem um retrato realista evidenciado pelo unicórnio. Primeiro, não tem unicórnio na vida real, tá? Então,
não é um retrato realista. Então já tira fora já essa possibilidade. Letra B. Valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação das atitudes da mulher evidenciadas pelos adjetivos do poema. Não, até porque também ele não é por causa dessa valorização de enfeites. Não é. Letra C. Apresentarem um retrato ideal de uma mulher. Sim, ela é linda, né? Marcado pela sobriedade e pelo equilíbrio. Por que pelo equilíbrio? Por causa do elemento simétrico. Evidenciados pela postura dela, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no poema. É verdade. A resposta correta é a letra C. Fechou? Marca aí. Eu tenho outro fragmento, só que o fragmento é de Camões. Vamos lá? Sob os rios que vão por Babilônia, me achei, onde sentado chorai, né? Me achei, onde sentado chorei, desculpa, as lembranças de Sião, enquanto nela passei, né? Um tema religioso, tá? E agora outro poema. Enquanto quis fortuna que tivesse esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Porém, temendo amor que aviso desse, minha escritura a algum juízo isento, escureceu-me o engenho ao tormento, para que seus enganos não dissesse. Aí faltou o espaço ali por causa do soneto, né? Ó vós que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, quando lerdes num breve livro casos tão diversos. Verdades puras são e não defeitos, e sabei que, segundo o amor de tiverdes, tereis entendimento dos meus versos. Olha só vai entender os versos quando ele amar, né? Vamos lá. Diz assim: sobre os textos é correto afirmar. O que é correto afirmar? O primeiro faz parte de uma cantiga trovadoresca. Não é do trovadorismo, tá? Ambos pertencem à obra de Camões, correto, tá? Não fala o texto, mas os dois são de Camões. Sendo o primeiro um exemplo de uma medida velha. Então lembra, Camões também escreveu em medida velha. O que é medida velha? O verso de 7 sílabas métricas e o verso de 5 sílabas métricas. 5 sílabas, redondilha menor, 7 sílabas, redondilha maior, tá? Então ele escreveu também sob esses aspectos, tá? Tá bom então. Ambos pertencem a Camões. Sim, o primeiro um exemplo de medida velha e o segundo medida nova. Por que medida nova? Porque é um verso decassílabo. A resposta correta então é a letra B. Show? Letra C. O primeiro foi extraído de um autor vicentino e o segundo de um autor barroco. Não nem falei de barroco, tá? Pertence ao cancioneiro Geraldo de Garcia Rezende. Não, Garcia Rezende é só no humanismo. Tem aspectos evidentemente barrocos. Eu não te ensinei sobre o barroco, então fica o exagero aí da questão. O correto é a letra B. Faz comigo esse número 3 aqui, tá? Reconheça nos versos, né, a seguir, extraído de Os 12 da Inglaterra, um dos dois elementos de comparação que Camões associa para comunicar ao leitor um pouco de intensidade da luta que está para se iniciar entre portugueses e ingleses, destacando o brilho das armas dos combatentes. Vamos lá? Mastigando os cavalos, escumando os áureos freios com feroz semblante, estava o sol nas armas rutilando como cristal ou rígido diamante. Então ele mostra como que as armas, né, cintilam, o brilho das armas. Para mostrar os brilhos das armas, o que ele usa? O cristal diamante? Ele usa sim, só que ele usa outro elemento, tá? Ele usa o sol. Então o correto é a letra B, tá? Que configura o sol e o diamante. Ele usa o cristal? Usa, mas na verdade ele compara o cristal ao diamante, que no caso são as armas, tá? Armas e freios? Não. Armas e cristal? Não. Sol e diamante. Assinala aí, esse foi um exercício da Universidade Estadual do Pará, tá? E aí, essa sequência aqui, que começa no exercício 4, aí depois passa para os exercícios complementares 1, 2, 3, 4 e 5, você vai fazer de tarefa, tá? Faz comigo aqui o exercício 6, por gentileza, tá bom? Abre lá, página 149, aí do lado, exercício 6, por favor. Deixa eu ver como é que tá a minha hora aqui, porque eu não posso extrapolar na hora, tá? Isso mesmo, tá quase na hora de acabar. Vamos lá? Faz comigo aqui.
não mais musa, não mais que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida, o favor com que mais se acende o engenho, não no dá a pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e da rudeza, de uma austera apagada e vil tristeza. Esse aqui é o fragmento do Velho do Restelo, já falei para vocês anteriormente, tá? Letra A. Cite uma característica típica uma característica típica da poesia épica presente na história. Pois bem, essa poesia épica, que é uma poesia renascentista, ela tem uma característica típica que é a evocação da musa. Então, todos os autores renascentistas da Antiguidade Clássica faziam uma menção à musa inspiradora. Isso seria uma característica típica. Então, coloca aí. Característica típica, a evocação da musa inspiradora. Característica típica, a crítica que ele faz, que a pátria está metida em gosto da cobiça e da rudeza. Então, lembra que eu falei para você, o Velho do Restelo, ele faz uma crítica a cobiça dos nobres, que no caso sujeita o povo comum às suas cobiças, no caso se lançando a mares nunca antes navegados. Então, uma característica típica, a evocação da música. Atípica, a crítica à sociedade da época. Tá? Responde aí. Relacione o conteúdo dessa estrofe com o momento vivido pelo Império Português por volta de 1572, ano da publicação dos Lusíadas. Portugal vivia o apogeu da expansão ultramarítima, que configuraria também o apogeu de toda a monarquia portuguesa. Então, Portugal estava no auge, né, da expansão ultramarítima. Tá bom? Coloca aí, coincide então com o auge da cultura portuguesa. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, tá ok? E semana que vem estaremos juntos novamente aqui no nosso canal, na nossa videoaula, tá? Não esquece que com esse exercício e com a tarefa que você vai fazer à tarde, eu acabo a apostila, tá? Ou melhor, eu acabo o capítulo referente ao classicismo. Então fique atento à plataforma do AVA para os exercícios que eu vou postar a partir de amanhã, sexta-feira, tá bom? Um abraço e até semana que vem.